Desde 2005, a GRH Unimetro vem apresentando, com o envolvimento de toda a comunidade metroferroviária, o PIC, Programa de Inteligência Corporativa. O PIC tem o objetivo de incentivar o compartilhamento do conhecimento instalado e projetado para o futuro próximo, discussão de cases de sucesso e também lições aprendidas na expressão de ideias e no intercâmbio entre especialistas nas áreas de interesse do metrô. Hoje, o PIC é um espaço consagrado na gestão do conhecimento no setor metroferroviário. Aproveitamos a oportunidade e também convidamos a todos para acessar a Estação Conhecimento. O que é isso? É uma rede social recém-lançada. Fui informado aqui que já temos mais de 1.300 metroviários participando. Nesse ambiente foi criado um fórum denominado PIC para sugestões de temas de interesse para futuros PICs. Participe você também, dê a sua contribuição, é muito importante. Conhecimento é assim. Quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Informamos também que na Estação Conhecimento constará a filmagem deste evento. Se você quiser se ver, né? Fique à vontade, dê uma passadinha por lá, né? É muito bom. Nosso presidente, infelizmente, por compromissos inadiáveis, não pôde estar aqui conosco. Teve que ir ao Palácio, tá? Então, nos enviou aqui o nosso diretor de Engenharia e Construções, que o representa neste momento, está representando o presidente Sérgio Aveleda. E para dar as boas-vindas a todos vocês, eu chamo aqui Walter Ferreira de Castro Filho, por favor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, é um prazer revê-los todos, né? Muitos de vocês eu conheço há muito tempo, nós metroviários. É uma oportunidade e satisfação imensa que está aqui, né? O Dr. Sérgio pede desculpa a vocês pela não presença dele. Apareceu uma necessidade urgente para ir lá comparecer e uma reunião e ele foi tolhido da presença aqui, que ele gosta tanto de estar conosco, todos aqui, né? Então, acho que para fazer essa abertura aqui, eu acho que é importante para nós metroviários buscarmos uma coisa que estamos observando todo dia. Todos aqui têm muitos anos de companhia e temos visto aqui, o pessoal da operação vai lembrar bem, nos últimos anos a demanda vem crescendo significativamente, poderia quase dizer explodindo, né? Nos últimos 5, 6 anos, quase que dobramos a capacidade nossa de transporte, né? A demanda nossa de transporte, o que tem dado uma necessidade muito grande. CPTM também é bem grande a demanda, a gente observa. Toda a cidade de São Paulo tem crescido e tem apresentado uma necessidade imensa de transporte de massa de passageiros e de uma integração entre eles. Essa necessidade está sendo respondida pelo governo do Estado com um plano de implantação que vocês têm assistido e estão observando, de novas linhas, expansão de linhas já existentes, modernização das nossas linhas 1 e 3, linhas da CPTM, trem sendo modernizado, trem sendo adquirido, mas isso tudo se integra num grande plano. Um grande plano que visa dar à cidade de São Paulo condições de absorver essa demanda crescente de passageiros que nós estamos observando. Nós, na nossa essência, saímos da grande transporte de massa, trens pesados, e temos do outro lado a transporte de menor porte, mais localizado, que é o ônibus. No meio desse caminho entre os dois, havia um espaço disponível, um nicho, que o governo do Estado resolveu ocupar. E foi buscar a tecnologia no mundo que pudesse ocupar, que tivesse um transporte de passageiro também de massa, mas que não fosse o metrô pesado e conseguisse suprir mais do que uma linha de que fosse, por exemplo, um corredor de ônibus com máxima demanda. Os técnicos foram buscar a tecnologia que tinha de melhor no mercado hoje e já tem em várias cidades do mundo. Por exemplo, Tóquio já tem há mais de 40 anos o monorail. Hoje aqui vocês vão assistir a palestra do engenheiro Paulo Meca, exatamente sobre monorail.
a tecnologia, um novo modal de transporte. Aqui o metrô tem a oportunidade de implantar para a cidade de São Paulo. Já temos 2 linhas em execução. A linha 2 já está plenamente, a linha 17 é uma linha que nós estamos começando, estamos obtendo a licença e já nós vamos estar iniciando. Então, para falar sobre essa nova modalidade, cuja tecnologia é de ponta, é a melhor que nós conseguimos encontrar no mercado mundial hoje, eu vou chamar o Paulo Meca para apresentar. Agradecemos ao nosso diretor de Engenharia e Construções, Walter Ferreira de Castro Filho. O engenheiro Paulo Meca é gerente do empreendimento, né, que é o prolongamento da linha 2 Verde, vai nos apresentar hoje o sistema do monotrilho. Projeto ousado e inovador da companhia e que será o sistema de monotrilho de maior capacidade de transporte de usuários do mundo. É assim, mais uma vez, o metrô de São Paulo quebrando paradigmas através da tecnologia e também da capacidade de inovação. Por favor, nosso palestrante, Paulo Meca. Bom dia a todos. Walter, obrigado pela introdução, né? Já falou metade do que eu tinha para falar, né? Não, brincadeira, né? Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, à Unimetro, né, na figura do Fausto, principalmente da Silvia e da Raquel, que foram as 2 pessoas que trabalharam mais juntamente com o Luiz Antônio, né, que trabalha conosco lá na GEM, para viabilizar esse pique sobre o monotrilho. Tá? E agradecer a presença de vocês, auditório lotado, né, dá uma responsabilidade, um friozinho aqui, né, Epaminondas, quando a gente ia naquelas apresentações lá do licenciamento, tudo muito cheio. E vocês estão deixando de fazer as suas atividades normais lá para vir aqui, a gente vai tentar dar um recado, falar um pouco mais sobre esse bicho estranho aí, novo, que é o monotrilho. Luiz, por favor. Bom, a gente brincou, vocês viram ali aquela roupagem que foi dada ao monotrilho da linha 2 Verde, né? Foi um exercício que o consórcio Expresso Monotrilho Leste fez para o trem da Bombardier, né? Mas ele não vai chegar felizmente para mim, né, que não sou corintiano, ele não vai chegar no Itaquerão. Então, não precisam ficar entusiasmados, porque ele não vai ter essa roupagem aí até 2014. Bom, a gente vai falar um pouquinho, eu vou resumir para vocês rapidamente aqui qual é a nossa sequência. Nós vamos ter aproximadamente 1h10 de apresentação, e as meninas pediram insistentemente que eu não procure não responder perguntas, senão eu vou ficar falando aqui umas 10 horas, porque tem muita coisa para ser abordada sobre esse assunto, né? Depois, inclusive, a gente vai deixar uma dica do site do monotrilho, né, dentro do Metroclick, e em breve estará no site externo da companhia. Então, a gente vai falar um pouquinho, mais perguntas, por favor, se puderem segurar um pouquinho, após a nossa apresentação, a gente vai abrir um espaço para perguntas. Vamos abordar o conceito de monotrilho, e aí é o conceito geral, não vamos falar no início especificamente sobre o empreendimento que nós estamos tocando lá na Zona Leste, que é o monotrilho da linha 2 Verde, né, que vai de Vila Prudente à Cidade Tiradentes, mas vamos falar no conceito geral de monotrilho. Aí sim, vamos contar um pouquinho da história, como nasceu, não sei se vocês têm noção, mas é coisa de quase 200 anos de existência, não é uma coisa nova o monotrilho, né? Vamos aí sim passar pelas 3 linhas, vamos citar, como o Walter disse, as 3 linhas que estão ou já em execução ou em projeto do monotrilho. E aí sim nós vamos entrar propriamente dito na linha 2 Verde, que é onde eu tenho mais informações para passar, porque é a obra que está um pouquinho mais adiantada, né? Como o Walter disse, a linha 17 ainda aguarda a questão do licenciamento para aí sim começar a decolar na sua execução.
Bom, começando o nosso papo, eu vou dizer para você o seguinte, eu não consigo ficar parado. Como um bom neto de italiano, se amarrarem minhas mãos e os pés aqui, não vai sair uma palavra. Então, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ficar circulando aqui, o câmera vai ter que se virar, porque se ele quiser me colocar no filme, vai ter que me acompanhar. Bom, o que é esse monotrilho, né? Diz aí o texto que o monotrilho é um sistema de trem sobre pneus, com tração elétrica, vamos ver se o cabo aguenta, que corre abraçado a uma viga de concreto, né? A gente colocou um exemplo aqui de Kuala Lumpur, vocês estão vendo aqui. Vejam que essa história de um sistema de tração elétrica que corre abraçado a uma viga se parece muito mesmo, né? Vejam que ele parece que ele está engolindo a viga, alguma coisa assim. Passa a próxima, por favor. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor. A gente pegou uma transferência, para não dizer que estamos falando só da nossa linha, isso aqui é de um trem da Hitachi, que não está fornecendo para o metrô, né? Basicamente é o seguinte, aqui está uma viga, é uma viga de concreto, tá certo? Onde o trem roda o quê? Diferentemente do nosso sistema, o que a gente conhece até hoje, que são trilhos de aço e rodas de aço, né? Contato aço-aço. Aqui a gente tem o quê? Pneus. Esse é o chamado truque, né? O que poderia ser comparado com o truque dos nossos trens. Porém, a gente tem aqui um conjunto de pneus que rodam em cima dessa viga, que são chamados os pneus de tração, onde esses pneus estão acoplados ao motor, caixa de engrenagem, assim por diante, né, para fazer a movimentação, e ele roda em cima dessa viga de concreto. Estes pneus laterais, que tem deste lado e tem do outro lado da viga também, normalmente, pelo menos os principais fornecedores de monotrilho, adotam essa configuração. São dois pneus aqui chamados de guiagem, ou guia, né? Vou ter que trocar o... Ele já está... E um pneu mais abaixo, que é o chamado pneu de estabilização, justamente para evitar, né, que ele está rodando em cima da via, só com aquele pneu em cima. Então, você tem dois pneus guia que travam o trem. Ele trava o trem aqui em cima dessa viga, e esse daqui é para dar um pouco mais de estabilização, para não fazer este tipo de jogo, né? Normalmente, o sistema é alimentado por um terceiro trilho, aí tem um quarto trilho também, que não sei se todos, né, eu acredito que boa parte de vocês saibam que o retorno negativo, chamado negativo nosso elétrico, vem pelos trilhos, né, normalmente no nosso metrô. Só que aqui não tem trilho de aço, né? Não tem um trilho metálico que permitisse o negativo chegar ao trem. Então, além deste chamado terceiro trilho, do outro lado da viga tem um quarto trilho. Então, positivo e negativo, né? Fazendo a alimentação para os trens. Vamos para o próximo, por favor. Bom, da onde surgiu o monotrilho? Então, eu estava falando para vocês que o monotrilho tem aí quase 200 anos de existência, né? É uma tabela extensa, não dá talvez para todos verem com detalhes, mas é só para mostrar aqui, esse bicho chamado monotrilho foi inventado por um inglês chamado Henry Palmer, em 1821, e daí para frente teve uma série de desenvolvimentos. Existia um problema tecnológico muito grande na época, então por isso o monotrilho não decolou no início, né? E vocês vão ver aqui que, basicamente, a partir dos anos 50, 60, é que o monotrilho efetivamente começou a ganhar corpo e ser implantado em algumas cidades, em vários locais do mundo. Até chegar aos dias atuais. Então, com a tecnologia que vem avançando a cada dia, os monotrilhos, no final do século XX, né, e agora no início desse nosso século, têm tido mais projetos de implantação desse tipo de modal. Próxima, por favor, Luiz. Bom, só para satisfazer aqui, para mostrar alguma coisa, dá uma olhada nesse primeiro que foi criado na Filadélfia, 1876, em comemoração aos 100 anos da independência dos Estados Unidos.
Ele era todo de madeira, rodando sobre um trilho de aço e toda a estrutura de madeira, o chamado double decker, olha, é double decker, de gente aqui do lado de fora e gente aqui dentro também. Duas rodas que rodavam em cima desse trilho e aqui como se fosse uma locomotiva a vapor do lado de trás, um motor, uma turbina a vapor movimentando esse bicho. E aí se evoluiu. Por exemplo, Wuppertal, na Alemanha, esse sistema que é suspenso. Esse aqui já parece um pouco com o sistema atual, levadas as devidas proporções. Agora, esse aqui suspenso pelo teto. E ele existe até hoje. Ele foi implantado em 1901, na Alemanha, perto de Colônia, essa cidade chamada Wuppertal. E esse monotrilho existe até hoje e carrega pessoas. Aproximadamente aí, o carregamento dele 3.000 usuários por hora. Esse aqui, então, é um barato. O pessoal, na janelinha, pousando para a foto, é um sistema do William Boyce, que foi criado em Seattle em 1911, que, na verdade, era para fazer uma demonstração. Normalmente, esses sistemas vinham sendo apresentados nessa época em feiras de tecnologia, imaginem, para aquela época, início do século XX. Aqui, estrutura toda de madeira, não tinha vida longa, não tinha como. Vamos para o próximo. Bom, como eu disse, como bom descendente de italiano, não podia deixar de colocar um monotrilho aqui, que foi feito em Gênova, em 1914, vejam que aquele já está indo já parecendo com um monotrilho. Na verdade, esse aqui foi o primeiro em que os carros, chamados carros ou vagões, tinham o tamanho de um vagão ferroviário de passageiros. E no meio, são 4 vagões, e no meio tinha uma locomotiva elétrica. Então, esse já era o primeiro sistema que foi com energia elétrica, efetivamente. Em Glasgow, esse aqui é um barato. Esse aqui eu quis colocar porque ele chama Railplane, um avião sobre trilhos. Vejam que ele tem um trilho em cima. Olha o tamanho dessa estrutura. Um trilho em cima, um trilho embaixo, 2 guias. E aqui tem 2 hélices. 2 hélices, uma na frente e outra atrás. E ele atingia, pasmem, 160 km por hora. Por que foi abandonado? Bom, 1929, crise econômica mundial e tal, faltou financiamento, porque é o seguinte, esse cara que inventou isso aqui, que rodava em cima de uma linha ferroviária lá próximo de Glasgow, eles queriam fazer uma linha, transformar esse railplane num seaplane. Então, primeiro projeto para ligar o Canal da Mancha, França, Inglaterra, eles queriam colocar alguma coisa parecida com isso. Não sei como iam fazer, mas tinham a intenção de fazê-lo. Esse aqui já começa a entrar nos anos 50, esse de Houston, 1956. Na verdade, é um protótipo que foi colocado, uma área de exposições, então ele dava a volta nessa área de exposições em Houston. Vamos para o próximo. Agora sim, já alguns monotrilhos pelo mundo que tinham já efetivamente uma capacidade de transporte considerável e que estão aí operando até hoje. O da Disneylândia, em 1959, que foi um ícone, para quem já foi lá, realmente esse aqui é um marco em termos de monotrilho. O de Las Vegas, que é atual, essa linha foi inaugurada em 2004. O fornecedor desse sistema, quem implantou, é o mesmo que está implantando o da linha 2, é a Bombardier, que, numa forma de concessão, ela opera e mantém esse sistema desde 2004. Os japoneses foram efetivamente aqueles que aplicaram essa tecnologia em maior número a partir da década de 60. Em Tóquio, 1964, foi inaugurado o primeiro monotrilho de capacidade já razoável. Nós estamos falando aí algo em torno entre 20 e 30 mil usuários por hora por sentido. Austrália, em Sydney, carros relativamente pequenos, são acho que 3, 6, 7 carros, é um sistema com capacidade menor. Mas o que a gente tem visto é o seguinte, nos últimos anos, aqui a gente não colocou, mas principalmente em países, como o Walter disse, a gente tem uma demanda, e principalmente os países menos desenvolvidos, terceiro mundo, sei lá como é que a gente queira chamar,
essa demanda precisa ser atendida com uma certa velocidade. Então, nos últimos anos, países que têm um problema, um déficit, vamos dizer assim, em termos de transporte, têm procurado colocar esse tipo de sistema, desse tipo de modal, porque ele é muito mais rápido de implantar. A gente vai ver aí, eu vou falar um pouquinho mais das características. Então, Mumbai na Índia, Kuala Lumpur, Singapura, e aí vai, né? Alguns sistemas mais recentes. O Mumbai na Índia foi inaugurado em outubro do ano passado, se não me falha a memória, né? Acho que teve alguém que esteve visitando, não me lembro quem do metrô, mas não sei se foi o Ricardo Leite na época, o Molina, estiveram visitando lá durante as obras, né? Então, a gente já tem alguns sistemas mais novos em operação. Próximo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre características desse sistema. Quando a gente fala, a gente está acostumado a falar em metrô, e principalmente nós, metrô de São Paulo, a gente tem uma qualidade reconhecida em termos de prestação de serviço. Então, não dava para imaginar implantar algum tipo de modal em que a gente não conseguisse, pelo menos, manter o padrão de operação que a gente tem hoje, né? Embora um sistema de menor capacidade, como disse o Walter, nós procuramos buscar, que eu digo porque eu fazia parte da equipe de projeto quando a gente começou a desenvolver esses primeiros projetos de monotrilho, a gente foi atrás de buscar alguma coisa que nos desse esse tipo de garantia, né, de serviço. Então, em termos de qualidade, a mesma qualidade do serviço convencional de metrô, ou seja, as estações vão ter todas as condições de acessibilidade, elevadores, escadas rolantes, espaços, quer dizer, não estamos falando em nada diferente, exceto que, ao invés de rodar por baixo ou ter as estações subterrâneas, elas serão em elevado, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Questão de baixa emissão de poluentes e ruído, principalmente quando compara com o sistema de ônibus, né? E a gente vai falar um pouquinho de como nasceu o monotrilho da linha 2 verde, vocês vão entender. Excelente desempenho operacional, porque não há dúvida, neste momento, em termos de tecnologia, de que a gente consiga dar o desempenho, confiabilidade e regularidade que nós precisamos e que a gente quer manter para os nossos usuários. Não ocupa o leito viário, porque vocês vão ver que, diferente de um VLT, por exemplo, que tem aproximadamente a mesma capacidade, o VLT normalmente ele roda no leito viário. Você é obrigado a segregar eventualmente uma via se você quiser manter condições de atendimento de headway e tudo mais parecido com o nosso sistema. E o caso do monotrilho, como é elevado, ele não ocupa, exceto durante a construção, a gente vai mostrar aí, é uma briga nossa constante no dia a dia, né, com a população, pelos problemas que a gente causa em termos de trânsito, é normal fazer algumas interdições durante a execução da obra. Menor número de desapropriações, essa é uma característica que a gente está podendo comprovar agora, né? Para vocês terem uma ideia, no primeiro trecho, Vila Prudente Oratório, incluindo o pátio oratório, nós desapropriamos apenas 16 imóveis para a construção de 2 estações e mais o pátio, né? Saiu recentemente, antes de ontem, foi publicado no Diário Oficial, desapropriações até São Mateus. 76, se não me falha a memória, são os imóveis que foram desapropriados para mais 8 estações. E o pátio Hageb Schoff. Então, a gente está falando algo em torno de 1/3, aproximadamente, é o que a gente imagina, de desapropriações em relação a uma linha de metrô normal enterrada. Menor custo de implantação. Isso é fato, porque a gente imagina que vai ficar algo em torno de 50% a 60%, levando em consideração o custo por quilômetro, né, em relação ao metrô enterrado. Não cria barreiras físicas, porque, por exemplo, se você imaginar fazer uma segregação numa via, você impede, às vezes, que pessoas passem. E o exemplo maior é a nossa linha leste-oeste, né, em que você é obrigado a fazer a travessia por cima ou por baixo, porque você cria esse tipo de barreira. O monotrilho já não, porque você tem pilares a cada 30 metros, e depois a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Atende adequadamente à demanda prevista, que nós fomos buscar tecnologia adequada para atender essa demanda. A gente falou no início da questão do monotrilho da linha 2, que será o de maior capacidade do mundo. A gente foi buscar um trem adequado, tecnologia de sinalização adequada, obra civil adequada, tá certo? Então, nesse ponto, nós estamos muito tranquilos de que isso atenderá. Dentro, é claro, das características que o planejamento imaginou de demanda para as regiões onde o monotrilho será implantado.
Bom, uma coisa que sempre... E o Epaminondas cansou de responder essas perguntas na época do licenciamento ambiental, que era... Como era um modal desconhecido, havia muita ideia de dizer o seguinte, pô, vai ser um minhocão na nossa vida, quer dizer, um minhocão na frente do meu edifício, da minha casa, e a gente teve que se desgastar ao extremo para mostrar que não era bem assim, né? Se vocês verem aqui, a gente tem aqui as duas vigas, né? Uma para cada via, obviamente, do monotrilho, e aqui uma projeção do que seria o minhocão, né? As duas vigas, entre elas, existe você não está fazendo uma laje completa ao longo de todo o traçado, né? Existem algumas regiões onde tem o aparelho de mudança de via, a gente vai mostrar aqui. Essa você precisa necessariamente criar uma laje, mas é pequeno em comparação com o restante da linha. O posicionamento dessas vigas permite que sol, chuva passem através dessas duas vigas. O espaço entre elas aproximadamente 4,5 metros a 5, dependendo do modal do trem, porque aqui eu não posso falar só pela linha 2 e tem algumas diferenças. Caiu tudo aqui. Obrigado. Vou deixar aqui porque agora não vai dar tempo. Então, uma das coisas que a gente defendeu é o seguinte, não vai virar um minhocão. Claro, você dizer que não existe nenhuma intrusão visual não seria correto dizer, porque nós estamos fazendo alguma coisa no nível externo e não subterrâneo. Então, algum impacto sempre ele vai causar. O que a gente tentou é o seguinte, fazer projetos que minimizassem esse tipo de coisa. Então, colocar as vigas numa altura maior, fazer todo um tratamento paisagístico, ciclovias e tudo mais, que nós vamos mostrar um pouco mais à frente. A próxima, por favor. Bom, não é para ninguém enxergar isso aqui, é só para mostrar, porque eu vou setorizar isso daqui, vou recortar um pedacinho, porque senão... Na verdade, essa é a rede que o Walter comentou, que nós estamos aí com diversos projetos já implantados, ou implantação, ou projetos na fase de projeto funcional ou projeto básico. Passa a próxima, por favor, Luiz. E eu queria destacar aqui os projetos que são de monotrilho, né, previstos como monotrilhos. Então, a gente tem aqui o que vai de Vila Prudente até Cidade de Tiradentes, que é o prolongamento da linha 2 verde, que a gente vai ver em maiores detalhes. 24,5 km, 17 estações, 2 pátios. Nós temos o projeto da linha 17, que também os contratos, parte dos contratos já estão assinados, que vai de Jabaquara, passar pelo aeroporto de Congonhas, e vai interligar, se tivesse aparecido aqui, né, com a estação São Paulo-Morumbi da linha 4 aqui. Além de passar, cruzar com a linha da CPTM-9, perfeito, e com a linha 5 do metrô, que o Luiz Bastos já está largando brasa aí, né? E o outro monotrilho, que está, na verdade, em fase de projeto, é o que vai da estação ligar à estação Tamanduateí, vai passar pelo ABC, né, e, no futuro, né, inicialmente seria até Ferrazópolis e deve chegar à Estrada dos Alvarengas. São, acho que, 20 estações, 21 quilômetros, se não me falha a memória. Então, estes 3 projetos de monotrilho têm similaridades, mas, ao mesmo tempo, têm diferenças, seja na capacidade, né, no tempo de implantação, nos recursos e assim por diante. E nós vamos falar aqui, especificamente, do monotrilho da linha 2. Só que, antes, efetivamente, disso, queria dar uma ideia geral para vocês do que é ou como ele será implantado, aqui em mais detalhes. Vejam que a via elevada, a gente está mostrando aí, a altura dela varia de entre 12 e 15 metros, né? São feitos aqui as fundações, pilares, o capitel aqui que a gente chama, esse aqui, aliás, esse tipo de capitel a gente vai ver mais em detalhes, mas foi considerado, quando vocês virem ele mais em detalhe, ele parece aquele símbolo do super-homem, né? E a gente até fez uma brincadeira, colocou um símbolo do metrô nesse capitel, e ele foi considerado pelo site monorails.org, que é o site especializado mundial de monorails, como o capitel mais bonito dos monorails existentes. Então, o Ivan Piccoli brigou muito para a gente conseguir achar um jeito de construir aquilo que ele tinha projetado, e a gente conseguiu e já teve resultado.
Outra coisa, normalmente os pilares são colocados a cerca de, com vãos de 30 metros entre eles, né, onde efetivamente o trem vai rodar. Vejam que a gente não impede em nada, exceto durante a construção. Claro que para construir esse bloco de fundação aqui, você precisa necessariamente ocupar temporariamente alguma coisa do leito carroçável, fazer a separação para ter segurança na execução dessas fundações. Depois a gente devolve e aí o leito central, né, o canteiro central das avenidas, ele acaba sendo, de alguma forma, até melhorado. Nós vamos falar sobre os projetos de paisagismo. As estações. Esse é um modelo típico de estações, e aí vale para a linha 17, vale para a linha 2, né? Estações bastante harmoniosas, um estilo bacana, acho que até meio futurista, que o nosso pessoal de arquitetura desenvolveu. As estações ficam, como a gente disse, o corpo central no canteiro central das avenidas, e a gente tem acessos laterais dos dois lados da avenida, das avenidas, com escadas rolantes, elevadores e escadas fixas. Aqui, esse predinho aqui escuro, que será em vidro, efetivamente, como está aqui, prédio de salas técnicas e operacionais. Nem todas as estações terão essas salas operacionais destacadas, né, mas terão as salas técnicas. Então, em todas as estações, vocês vão ver um predinho. Ele pode ter 3 andares, 4, 5, 6, 8 modulares, dependendo do que vai haver nessa estação. Aqui um pouquinho do conceito de paisagismo e urbanização, né, que a gente citou. Embora a gente diga que existe alguma intrusão visual, a gente vai tentar minimizar ao máximo, colocando aqui, fazendo todo um tratamento paisagístico, e é possível fazer, porque, olha, aqui, distância de 30 metros entre pilares, né, esse pilar e esse pilar, você consegue fazer todo um tratamento e dar uma cara parecida com isso. Que ficaria alguma coisa, se você considerar, inclusive em alguns casos, até por conta de compensação ambiental, a gente é obrigado até a tratar os passeios laterais, né? Mas vai ficar alguma coisa muito agradável e, de certa forma, vai dar uma escondida um pouquinho nessa estrutura dos pilares. Esse aqui seria um conceito já feito na computação gráfica, esse aqui é o glorioso estádio do Morumbi. Ainda bem que o Sérgio Avellino não está aqui, senão eu estava demitido já. Está gravado, né? Avenida João Jorge Saad, né? E o tratamento... Eu não devia ter falado agora. Walter, não vale dedurar, hein? Por favor. Então, a ideia é justamente criar um corredor verde parecido com isso daqui. Vamos para a próxima, por favor. E uma das exigências do licenciamento, que veio através da CCPU, Comissão de Paisagem Urbana, eu não lembro, siglas para tudo quanto é lado, né? Que era a questão de implantação de ciclovias. Como a gente disse, como você vai intervir nesse ambiente, poxa, que tal deixá-lo melhor do que quando a gente o encontrou, né? Então, essa questão das ciclovias é uma exigência do licenciamento e será implantada onde possível. Porque tem lugares em que a via, efetivamente, ela pode ser estreita e não caiba, eventualmente, uma ciclovia. Como o projeto da ciclovia... aliás, o projeto das ciclovias não é do metrô. Na verdade, o CET é quem tem a outorga para elaborar esse tipo de projeto. Nós estamos em negociação, acho que tanto no caso da linha 2 quanto da linha 17, com o CET, para que ele faça o projeto encaixando no geométrico todo, né, do nosso traçado para essas duas linhas e, no futuro, para eventuais outras linhas de monotrilho que venham. Então, veja que esses pontinhos pretos aqui são os pilares, né? Aqui todo o tratamento de vegetação, como a gente já mostrou, e está aqui a ciclovia, né? Aqui serpenteando, aqui, eventualmente, tem lugares em que ela serpenteia entre os pilares. Mas essa é a ideia. Onde for possível, ao longo de todo o traçado, essas ciclovias serão implantadas. Uma coisa que vai ajudar isso é o seguinte: todas as estações do monotrilho terão bicicletários. E um de cada lado. Em cada acesso haverá um bicicletário para 50 bicicletas, se não me falha a memória. Então,
tudo isso vai facilitar para que os ciclistas, efetivamente, ao longo do caminho, quem estiver próximo, né, consiga chegar às estações e ter um lugar para estacionar a sua bike, né? Vamos para a próxima, Luiz? Agora, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre o projeto do prolongamento da linha 2 Verde, que é onde eu tenho mais informações para vocês, porque é o projeto que nós estamos tocando junto com toda a nossa equipe lá da GEM. Vamos lá, Luiz? Como é que nasceu essa linha, ou esse prolongamento da linha 2, que vai de Vila Prudente ao Hospital Cidade Tiradentes? Inicialmente, eu não sei se todos conhecem, havia um projeto da SP Trans, da Prefeitura, de um corredor de ônibus, sequência do famoso Expresso Tiradentes, que já tem uma parte implantada, né, do centro até o Sacomã e até a Vila Prudente. Só que chegou o seguinte: num determinado momento, o município e o Estado sentaram para conversar, como eu acredito que sempre deve ocorrer, não é? Porque, afinal de contas, o município não é só a responsabilidade do Estado e nem só do município, e precisa sentar para conversar. E decidiram o seguinte, que esse projeto original, que era um corredor de ônibus, cuja demanda... Obrigado. Cuja demanda que ele poderia atender era em torno de 250 mil passageiros por dia, e os veículos eram movidos a diesel, por que não fazer algo melhor, né? Um sistema mais limpo, com maior capacidade, que pudesse ser implantado num prazo razoável e que atendesse melhor às necessidades da população dessa região. Então foi aí que surgiu a ideia desse chamado novo projeto, que é o do monotrilho, onde a gente atenderia uma demanda em torno de 550 mil usuários por dia, essa é a previsão, e os veículos seriam movidos à energia elétrica, portanto, tirando essa carga de poluição nossa do dia a dia, que é enorme, e o ônibus a diesel não precisa dizer nada a respeito, né? Por favor, Luiz. Está aí o traçado do nosso monotrilho da linha 2. Começando aqui em Vila Prudente, integrando-se com a estação Vila Prudente da linha 2 existente, indo nesse primeiro trecho aqui que nós estamos trabalhando de Vila Prudente Oratório, onde está mais avançado, né? Vila Prudente Oratório e o Pátio Oratório. Nós vamos falar, a gente já começou a obra, na verdade, nesse sentido. Quando obtivemos a licença em janeiro, a licença de instalação para o trecho até essa estação Vila União, né? E nós estamos agora esperando a licença de instalação desse trecho aqui da Sapopemba, que vai de Jardim Planalto até São Mateus. Bom, esses dois primeiros 2,9 quilômetros, a nossa previsão, e aí tem uma pressão danada do meu diretor aqui, do presidente, que é inaugurar esse trecho, esse primeiro trecho aqui no final do ano que vem. O trecho de Oratório até São Mateus em 2014 são 10 quilômetros, então nós estamos falando em um ano só de diferença, mas 10 quilômetros mais 8 estações, né? Então vai ser um negócio pesado, a Arapoti não vai dormir aí, né? Depois o trecho de São Mateus ao Hospital Cidade Tiradentes, mais 11,5 km, né? Cuja previsão é 2016, mas aí a gente tem uma encrenca ainda lá, né? Que no trecho que vai aqui da estação Iguatemi, praticamente tudo dos 11,5 km, 7,5 km dependem ainda de duplicação, quer dizer, a criação do canteiro central para que a gente possa colocar o monotrilho. Esse é um assunto que ainda está tema de discussões com a Prefeitura, né? E a responsabilidade de executar essa duplicação das avenidas Ragué Bischoff, Iguatemi, Metalúrgicos, Avenida dos Metalúrgicos lá em Cidade Tiradentes, está a cargo da Prefeitura. Então, de repente, esse nosso prazo, se essa coisa não andar bem, esse nosso prazo aí pode dar uma escorregada. Para esses 24,5 km, no caso da linha 2, nós adquirimos 54 trens de 7 carros cada um. Cada trem com capacidade para 1.000 passageiros, tá certo? Que vão, com certeza, atender esta demanda projetada, que é o quê? De 340 mil usuários por dia de Vila Prudente a São Mateus, depois mais 210 mil quando chegar em Cidade Tiradentes, totalizando os 550 mil usuários dia. A capacidade de transporte de projeto, quer dizer, a capacidade total, todos os sistemas estão sendo previstos para isso, para atingir a capacidade, como a gente disse, não há similar no mundo dessa capacidade para monotrilho, 48 mil passageiros por hora por sentido.
com um headway de projeto de 75 segundos e um headway que nós pretendemos operar o sistema de 90 segundos. Agora, antes da gente falar sobre o andamento das obras, mostrar um pouquinho para vocês como é que essas coisas estão acontecendo, eu queria que vocês conhecessem um videozinho de 4 minutos e meio, que ele é autoexplicativo, vai me ajudar bastante na sequência, né, dessa apresentação. Então, pediria a gentileza de vocês prestarem atenção e, na sequência, a gente continua batendo papo. Metropolitana da América Latina. Como toda grande metrópole, São Paulo sofre com o trânsito, a poluição, desperdício de tempo e o elevado número de acidentes. Em resposta a isso, o governo do estado de São Paulo, em conjunto com o metrô de São Paulo, está construindo o monotrilho. Um sistema de transporte confortável, seguro e confiável, que possui baixo nível de emissão de ruídos e poluentes. Com velocidade de até 80 km por hora, os trens serão compostos por 7 vagões com capacidade para 1.000 passageiros por composição. Será equipado com ar-condicionado, sistema de som e sistema de combate a incêndio. O monotrilho da linha 2 verde percorrerá os eixos das avenidas Anhanha-Melo, Sapopemba, Raquel Bischoff, Estrada do Iguatemi e Avenida dos Metalúrgicos. Serão implantadas 17 estações em 2 fases, com mais de 24 quilômetros de extensão. O percurso da primeira fase inicia-se na Avenida Anhanha-Melo, com a estação Vila Prudente, faz integração com a estação de metrô do mesmo nome. Estação Oratório, pátio de estacionamento e manutenção Oratório. Estação São Lucas, Estação Camilo Haddad, Estação Vila Tolstói, Estação Vila União, Estação Jardim Planalto, Estação Sapopemba, Estação Fazenda da Juta, Estação São Mateus, final da primeira fase, continuando com a Estação Iguatemi. Estação Jequiriçá. Estação Jacu Pêssego, pátio de manutenção Raquel Bischoff. Estação Érico Semer. Estação Márcio Beck. Estação Cidade Tiradentes. Encerrando-se na Estação Hospital Cidade Tiradentes. O monotrilho circula em via elevada e segregada, não interferindo com o trânsito de veículos. A construção será feita no canteiro central das avenidas. As árvores serão removidas e replantadas em outro local. Será feito o remanejamento das interferências subterrâneas. A fundação será feita com estacas, blocos de coroamento e pilares. As vigas serão lançadas por um guindaste no período noturno, interditando a via temporariamente. Nas extremidades e em alguns pontos ao longo da linha são instalados equipamentos auxiliares necessários para a mudança da via em que o trem percorre. Equipamentos estes denominados track switches. As estações terão 90 metros de extensão. Os acessos estão interligados às estações através de passarelas sobre a avenida, dando maior conforto e segurança ao usuário. As passarelas de acesso chegam ao nível do mezanino, onde se encontram as bilheterias,
bloqueios de acesso e salas operacionais. O mezanino pode ainda servir como travessia das avenidas. Todos os andares são servidos por elevadores para atender aos portadores de necessidades especiais. O monotrilho possui arquitetura harmoniosa com o meio ambiente e atenderá às necessidades carentes da região, trazendo conforto, comodidade e segurança para a população. Um sistema de transporte rápido, eficiente e ecológico, com a certeza de que a população chegará ao destino com pontualidade. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. Bom, não preciso falar mais nada, né? O vídeo fala por si só, né? Esse vídeo foi preparado pelo consórcio Expresso Monotrilho Leste, né, que tem as empresas Queiroz Galvão, OAS e a Bombardier no consórcio. Vamos para a próxima. Bom, mostrando aqui como é que vai ficar a primeira estação do sistema e a sua interligação com a estação Vila Prudente da linha 2. A ideia aqui, o que tem de maior, na verdade, na execução dessa obra é esse grande terminal de ônibus aqui, né? Que, através do convênio com a prefeitura, o metrô assumiu a responsabilidade de executar, de construir esse terminal. A nossa estação, na verdade, ela está só aqui em cima, né? Então, aqui vocês veem os acessos laterais, né? Aliás, eles não vão servir só para acesso à estação, vai permitir passagem livre, então as pessoas poderão até eventualmente atravessar a avenida utilizando-se dessa passarela. Aqui está a interligação, na verdade vai ter um túnel descendo as escadas rolantes, escadas fixas, elevadores. Aqui vai ter um túnel de interligação que vai ligar a área paga com a área paga, da estação do monotrilho com a estação da linha 2 verde. Aqui vocês vejam aquilo que a gente citou, é o tal local onde há no caso do metrô convencional, a MV, no caso do monotrilho, mais conhecido pelo nome de track switch. Então, aqui que eu disse para vocês, onde efetivamente a gente tem uma laje e não tem como ser diferente, né? Pela questão envolvendo as cargas, as movimentações que tem essas vigas enormes, que são vigas, no nosso caso da linha 2, serão vigas de aço, né? Nós vamos ver um filminho aí, eu mostro exatamente como é que funciona esse track switch. Então, no caso de Vila Prudente, está previsto um aqui na chegada, antes da chegada da estação Vila Prudente, e um para manobra aqui, que seria o fim de linha. Só que já existe uma novidade, né? Está se discutindo a nível de projeto funcional, essa linha provavelmente ela esticará até a estação Ipiranga da CPTM. Assim como fizemos em Tamanduateí, que foi feita uma nova estação para abrigar a linha da CPTM, a linha do metrô, provavelmente Ipiranga será uma nova estação que terá a interligação, atenderá a estação da CPTM, Ipiranga, e também a linha final do monotrilho. Então, esse track switch aqui, nós estamos discutindo uma eventual modificação, que ele vai ter que dar passagem não numa via singela, que se vocês veem aqui é uma via singela, né? Porque seria um fim de linha, só um espaço para eventualmente estacionar um trem com problema ou fazer a manobra. A próxima, por favor. Estação Oratório. Essa estação Oratório, o conceito dessa estação é o conceito que será multiplicado para as estações ao longo da linha. Tirando a estação Vila Prudente, que no caso vocês viram tem um terminal embaixo, as demais estações, onde não houver eventualmente uma integração com outro tipo de modal, as estações serão praticamente iguais a esta aqui. Vejam que tem aqui os dois acessos, né, com elevadores, escada rolante, escada fixa, e aqui aquele tal predinho de salas técnicas e operacionais que a gente falou um pouquinho ali atrás. Vamos para a próxima. O pátio, esse pátio está nos dando uma dor de cabeça, né? Dor de cabeça no sentido de que tivemos de tudo com ele, né? Problema desde remoção, autorização para remoção de árvores. Por quê? Esta área aqui era a área da antiga fábrica da Linhas Corrente, Coates Corrente, que foi feita na década de 50, e ela tem um maciço arbóreo aqui que é uma coisa de louco, né? E quando a gente foi discutir com a prefeitura, porque nós tínhamos um projeto feito para a implantação desse pátio,
onde os trens entravam, a via vinha por aqui, e este espaço aqui era feito o feixe às vias de estacionamento, bloco de manutenção, assim por diante. Só que o que aconteceu? Quando chegamos na Secretaria do Meio Ambiente para pedir a autorização para corte de árvore, disseram, negativo. Tem um maciço arbóreo aqui que tem árvore que não sei o que lá, que é nativa da região e tal, vocês não vão... Não, mas a gente transplanta para outro lugar. Não, você não entendeu. Você não mexe nessas árvores. Bom, e... Bom, aí voltamos para a prancheta, como diz os nossos amigos da arquitetura, e tentamos arrumar uma alternativa. E aí foi pensada uma alternativa, né? Esse seria a entrada, que seria essa região aqui, né? Seria desapropriar uma área maior do que esta, esticando o pátio para cá e fazendo isso aqui, né? Virando de lado. Então, o pátio vai fazer isso aqui, ó. As vias de estacionamento ficarão aqui, o bloco A aqui, aqui o bloco B, que é isso aqui, e assim por diante. E a ideia, inclusive da prefeitura, é de depois, me parece que tornar isso aqui parte de um parque municipal que será feito ali na região, que ligaria inclusive com a região da Vila Alpina, do crematório da Vila Alpina. Desculpem, fugiu o nome. Né? Eles pretendem usar isso aqui como parte de um futuro parque que passa pela subprefeitura de Vila Prudente, que está aqui embaixo e tal. Né? Esse pátio terá capacidade para 28 trens, praticamente metade da frota, né? São 54 trens, então os 27 trens da primeira fase necessários para operar até São Mateus ficarão estacionados aqui nessa região, né? O grande bloco A aqui. Esse bloco foi caprichado, porque como a gente tinha um espaço pequeno na área inicialmente desapropriada, quando a gente viu que dava para mexer nesse projeto por conta de haver um espaço maior para a gente desapropriar e construir o pátio, sentamos com a manutenção, a operação, e dissemos o seguinte, vamos fazer agora um negócio como se deve. E não que a gente não faça, absolutamente, mas dentro das limitações de espaço, a gente estava fazendo o melhor que podia. E o seguinte, de acordo com nossos amigos da arquitetura, esse vai ser o padrão de pátio, quer dizer, esse é o ideal de pátio. Né? Não sei bem se é o ideal, mas... Ele vai ser feito de uma forma que vai atender absolutamente todas as necessidades de manutenção. Ele não está sozinho, tem um futuro pátio que será construído na Avenida Hageb Schoff, né? Que também terá capacidade para 28 trens, mas lá as atividades de manutenção serão coisas praticamente mínimas. Né? A manutenção pesada toda dos trens será feita dentro deste pátio. Vamos para o próximo. Bom, aqui é o seguinte, é só uma brincadeira que a gente fez, né? Avenida Sapopemba, essa é hoje a Avenida Sapopemba sem a implantação do monotrilho. Como é que será que ela ficaria quando a gente colocar o monotrilho lá? Vamos ver. Ficaria algo parecido com isso, né? Então a gente vê que, embora esse bicho grande aí ocupe um espaço, mas eu acho que ia deixar de uma forma a amenizar eventual impacto, né, da implantação do sistema. Vamos ver da Hageb Schoff também como está hoje e como ela ficará após que é a nossa ideia de implantação após a implantação do monotrilho. Ficaria algo parecido com isso, né? Foram exercícios do nosso pessoal de projeto para sentir como é que ficaria. A gente usou muito essas imagens, né? Usou muito em todas as apresentações que a gente tem feito, sejam da época do licenciamento ou pós-licenciamento. A gente tem ido muito nas comunidades, a gente vai até falar um pouquinho disso mais à frente. A próxima, por favor. Bom, passagem de emergência. Alguém poderia perguntar, se tivesse aberto para pergunta, com certeza tinha pergunta nesse sentido, né? Que é o que a gente tem recebido de todo mundo. Bom, esse bicho está lá, 15 metros de altura, 2 vigas, tal. E se ele parar lá em cima, eu tiver que tirar as pessoas do trem? Bom, primeiro é o seguinte, o conceito que a gente está adotando de implantação dos sistemas e do trem é o chamado UTO. Ele é um driverless, quer dizer, como o implantado na linha 4, né, que é um sistema sem operador, os trens não têm operador, depois a gente vai ver dentro dele como é que ficou sem a cabine de operador. E essa característica UTO, chamado Unattended Train Operation,
que é o seguinte, ele tem um monte de redundâncias, tem autodiagnóstico, de tal forma que se um trem parar, ele vai tentar se resetar, ver qual é o tipo de problema, ele tem algum tipo de inteligência artificial lá que vai fazer, na medida do possível, que ele tome alguma decisão e continue, siga a viagem, pelo menos para chegar até a próxima estação, e aí sim os passageiros serem evacuados com maior conforto, segurança, para não precisar andar na via. Mas, apesar disso tudo, se faltar energia... Bom, se faltar energia, no início do projeto a gente até pensou em grandes grupos geradores nas estações para levar os trens até lá, só que a gente viu que financeiramente, economicamente, quer dizer, a gente detonava todas as justificativas de redução de custo, né, entre outras coisas. Então não seria viável economicamente colocar algum sistema de energia ininterrupta nas estações para, caso o trem parasse por falta de energia, ele fosse levado à estação. Então, na necessidade de tirar as pessoas daí, existe um conceito que foi solicitado nas especificações, que é uma chamada passagem de emergência. A maioria dos sistemas de monorail implantados no mundo não tem a passagem de emergência. Vocês forem no Japão... Aliás, o Davi e o Argimiro estiveram, algumas semanas atrás, no Japão, conhecendo sistemas de monotrilho implantados pela Hitachi. O Argimiro está aí, né? Eu vi ele em algum lugar, está lá. E me disseram que parece que já está se discutindo no Japão a ideia de se colocar passagens de emergência também. Não sei exatamente, né, qual é a ideia deles, mas esse aqui é o de Las Vegas. Os sistemas americanos, em geral, têm sido implantados com passagem de emergência. Embora eles digam, a gente foi para Las Vegas conversar com o pessoal lá, e eles disseram o seguinte, olha, em 7 anos de operação, uma vez só nós tivemos usuários caminhando pela passagem de emergência, só que é o seguinte, é um sistema de menor capacidade, lá para até 8 a 10 mil usuários por hora sentido, é um trem mais turístico, né? Um sistema mais turístico do que outra coisa. O usuário lá não tem a pressa que o nosso usuário tem de chegar no trabalho, ainda mais quem vai sair de São Mateus ou Cidade de Tiradentes para chegar no centro, integrar com as nossas linhas, né? Então, bom, o nosso usuário não é tão paciente quanto o cara que vai gastar o dinheiro dele nos caça-níqueis de Las Vegas. Então, vai haver uma pressão nesse sentido. Então, a ideia foi colocar também no nosso sistema esse conceito de passagem de emergência. Ele é um pouquinho diferente no caso da linha 2 da linha 17, e ele está em fase de projeto e aprovação no Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros precisa concordar com isso, né? Porque se chegar numa oportunidade, tiver um problema qualquer, ele diz o seguinte, ninguém me consultou se esse sistema eu concordava ou não, ou se eu vou ter problema, eventualmente, para atender uma ocorrência aí. Então, no caso das vias que nós estamos acostumados a trabalhar, o nosso tipo de passarela de emergência, ou no caso da linha 4 pelo meio da via, já está previamente discutido com o Corpo de Bombeiros. Esse aqui está em fase de aprovação. Tá? Então, nós teremos novidades aí em breve a respeito disso. Aqui, para quem gosta aí, que é pessoal de sinalização, essas aqui são as antenas do sistema de sinalização, que tem, aqui está um pouco menos, deve estar uns 200 metros, o nosso tem em torno de 300, 350 metros, se não me falha a memória, no nosso projeto. Tá? Nós vamos, infelizmente, tem que ter esses postinhos, porque senão o sistema de rádio não é eficiente para o controle dos trens. Vamos para a próxima, Luiz? Bom, vamos falar um pouquinho da implantação agora, né? Passa, por favor, Luiz. Como é que está em termos de obra civil e o que a gente tem de problema diferente aqui, ou alguns são até similares, em relação à implantação de uma obra de metrô? Bom, corte e transplante de árvores, vocês poderiam dizer, bom, isso tem, quando eu vou fazer uma estação, se tiver uma área lá que tem árvore, tudo bem, mas não ao longo dos 24,5 km como nós temos. Esse é um fator que, no caso do monotrilho, dá uma certa dor de cabeça, que é negociar com as entidades ambientais a questão de corte ou transplante, remoção, replante, compensação ambiental por conta da remoção dos indivíduos arbóreos, como diz o nosso presidente. Porque não, você não. Eu falei, se eu não é essa a minha ideia, mas eu matar uma pessoa ainda tenho possibilidade, mas no caso de crime ambiental é inafiançável, né? Então é mais complicado você
cortar uma árvore do que matar uma pessoa. É um negócio impressionante. Não estou dizendo que esteja certo ou errado, mas só uma constatação.